Bom dia! Então estamos continuando os nossos estudos sobre dinâmica e hoje é a última aula dessa introdução à dinâmica, tá certo? Hoje vamos falar de forças em trajetórias curvilíneas. Note que até agora, via de regra, a gente está falando de retas. Hoje nós vamos fazer um estudo especial sobre forças em trajetórias curvilíneas, tá ok? Então vamos passar algumas coisas para vocês. Aula 14. Ainda lá no finalzinho do capítulo 6, e ao final vocês podem fazer os exercícios de 51 a 55, que tratam efetivamente desses assuntos. E depois desses exercícios, tem aqueles exercícios de final de capítulo, que seria bacana também se todos fizessem, já para ir se preparando, tá, para as avaliações. Então hoje vamos falar de aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Dois nomes novos aí para vocês. Até agora nós só falamos em aceleração, tá certo? Até agora só falamos em aceleração. Mas vamos recordar o que era aceleração mesmo. Olha, aceleração, uma grandeza vetorial, sabemos disso, que é igual à variação do vetor velocidade num certo intervalo de tempo, tá certo? Então, se eu tenho aqui um movimento circular, um corpo realizando um movimento circular, isso aqui, por exemplo, tá ok? Olha aqui, eu tenho isso aqui girando, simples assim, está girando aqui esse corpo. Vamos estudar acerca disso daqui, desse movimento aqui, tá certo? Bom, vejam vocês, eu coloquei aqui então dois vetores, o vetor V1 num ponto e depois, quando o corpo está em outro ponto, o vetor V2. Lembrando do que nós aprendemos lá atrás, a gente sabe que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória no ponto considerado. Então, quando o corpo está nesse ponto, o vetor velocidade está girando aqui no sentido horário, tem essa direção e esse sentido, tangente à trajetória no ponto considerado. E nessa outra posição, tangente à trajetória no ponto considerado. Propositalmente, eu coloquei módulos, veja, o tamanho desse, módulos diferentes. Então aqui nós temos que o vetor velocidade está variando de direção, notem aqui direção horizontal, aqui direção vertical. E também está variando de módulo, aqui um pouquinho menor, aqui um pouquinho maior, tá ok? Então o meu vetor velocidade está variando em alguns dos seus critérios. Vamos estudar cada uma dessas partes aí. Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje, número 1, é sobre a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é aquela aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade. Opa, isso aí eu já estudei, professor. Eu lembro lá que eu estudei que V igual a V0 mais AT, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes ΔS. Né? Eu aprendi lá que o módulo da aceleração era o módulo da variação do vetor velocidade pelo tempo. É verdade. Então, na verdade, o que nós estudamos até hoje sobre aceleração era nada mais, nada menos do que a minha aceleração tangencial. Então, tudo que eu aprendi de aceleração lá na cinemática, acabei de falar lá, é na verdade a minha aceleração tangencial. Só isso daí, nada mudou. Então até aí, então metade do meu serviço já está ganho. Vamos para outra metade, que é falar de aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Na verdade, a aceleração centrípeta é a responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Olha, e por que eu nunca falei disso antes? Notem que a gente estudava movimentos retilíneos quando falava-se de aceleração. Então, no movimento retilíneo, a direção do vetor velocidade não variava. Então, por isso que eu não toquei nesse assunto. Agora sim, nós estamos falando de movimentos curvilíneos, né? Movimento circular, movimento elíptico, qualquer movimento curvilíneo. Na verdade, ele muda a direção do vetor velocidade. Se muda a direção, tem aceleração centrípeta. Mudou a direção, tem aceleração centrípeta. E vamos falar algumas coisas acerca dessa aceleração centrípeta, sem colocar muito a matemática desse assunto aqui, já que estamos à distância, né? Então vamos seguir bem o que o livro fala e ser bem resumidos quanto à aceleração centrípeta. Primeira coisa que eu tenho que guardar na minha cabeça é a aceleração responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Eu estou falando aqui, a direção do vetor velocidade.
E qual é o módulo dessa aceleração centrípeta? É isso que eu falei, que eu não vou entrar muito no detalhe lá. Quem quiser procurar, depois eu forneço meios para encontrar. Da onde que saiu isso aqui? O módulo da aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, onde R é o raio da trajetória. Estou falando de movimento curvilíneo. Toda curva, tá ok? Ele tem um raio. Tá certo? Num determinado ponto você encontra o raio daquela curva. Quando fala de movimento circular, é o raio do círculo que é o mais comum que nós vamos trabalhar. E V, lógico, velocidade, como já estamos habituados. Qual é a relação entre a direção da aceleração centrípeta e a direção da velocidade? Sempre a aceleração centrípeta é perpendicular, forma 90 graus, com a direção do vetor velocidade. Então são sempre perpendiculares, tá certo? E a aceleração resultante, a total do meu sistema, agora sim, não vai ter outra não, tá gente? Agora sim, a aceleração resultante é sempre a soma vetorial da centrípeta com a tangencial, sempre será. Agora veja uma coisa, a centrípeta ela é perpendicular ao vetor velocidade, acabamos de aprender. E a tangencial, a gente já sabe que ela tem a mesma direção do vetor velocidade. Ora, então eu posso concluir que elas são perpendiculares entre si. Então a aceleração centrípeta, é a nova que nós aprendemos, e a tangencial, aquela que nós já aprendemos lá atrás, elas são perpendiculares sempre. Ora, se elas são sempre perpendiculares, e essa aqui é uma soma vetorial, então eu posso concluir, já sei de vetores, quem não sabe bem dá uma olhada lá, que essa soma vetorial, ela acaba me gerando seguinte soma escalar. Vou colocar aqui em cima que é mais fácil então. A aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Isso aqui falando em módulo, falando vetorialmente, essa é a operação vetorial. Como serão sempre perpendiculares, essa é a vetorial, tá ok? Essa então é a vetorial e essa aqui a equação escalar delas, beleza? Como que elas se relacionam. Então, já aprendemos o que eu tenho que estar bem claro na minha cabeça até agora. A aceleração centrípeta, ela é responsável pela variação da direção do vetor velocidade, sempre perpendicular à direção do vetor velocidade, cujo módulo é V ao quadrado sobre R, ok? Então é isso que eu tenho que estar muito claro na minha cabeça até agora. Próxima situação. Segunda lei de Newton, nós já aprendemos lá. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que até agora também, de novo, eu só falei de resultante tangencial. Porque eu só trabalhava com a questão da variação do módulo. Agora eu vou falar da resultante centrípeta também, tá certo? Então, vamos verificar lá, ó, aceleração tangencial. Só lembrando, força igual a massa vezes aceleração tangencial. Nada de novo, isso eu já aprendi, tá certo? Aquilo que eu já aprendi desde o começo lá. Qual a direção? A direção da força resultante é sempre tangente à trajetória, tá certo? Agora, a minha força resultante tangencial, qual é o sentido dela? Sempre em relação ao vetor velocidade. Se o movimento for acelerado, o sentido da força resultante é o mesmo do vetor velocidade. Caso contrário, ou seja, se ele for retardado, se o movimento for retardado, estiver freando, a gente sabe que a força resultante está contrário ao do vetor velocidade. Isso é bem óbvio, né? Sem querer decorar essas coisas aí. Ora, se a força está empurrando algo que já tem velocidade, vai aumentar a velocidade. Se a força está segurando algo que tem velocidade, vai reduzir aquela velocidade. Então, é a mesma direção se acelerado, direção contrária se retardado, ok? Mas até aqui eu já sabia. Isso aqui também não é novo. Posso até não ter pensado esquematicamente assim, mas já sabia. Agora vamos falar da centrípeta, tá ok? Bom, força é massa vezes aceleração centrípeta. Mesma ideia. E quem é massa? Ele. Quem é aceleração centrípeta?
V ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Precisei calcular força centrípeta, tenho massa, tenho velocidade, tenho raio? Só substituir na fórmula, está tudo certinho. Qual a direção da minha força centrípeta? Ora, a direção não é a mesma da aceleração? Se a minha aceleração é perpendicular à velocidade, logo a aceleração também é, isso aqui é perpendicular, ok? Perpendicular ao vetor velocidade. Então a força centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade, tá certo? Tem uns que utilizam radial. O que seria radial? Seria a direção, pegando qualquer ponto, a direção que vai para o raio. Essa é sempre a direção radial, tá ok? E qual o sentido? O sentido sempre será para o centro da trajetória. Esse é o sentido da força centrípeta. Sentido para o centro da trajetória, tá ok? Ora, e a força resultante total, quem será sempre? A força resultante centrípeta ao quadrado, mais a força resultante centrípeta, força resultante tangencial ao quadrado. Por quê, professor? Porque a força centrípeta, a força resultante total é o vetor força centrípeta mais o vetor força tangencial. Como esses dois são perpendiculares, como a gente pode ver por aqui, ora, um é tangente, outro é perpendicular, logo eles são perpendiculares. Então, essa soma vetorial passa a ser essa soma algébrica aqui, ok? Então, continuando aqui, eu quero fazer com vocês essa tabelinha aqui para a gente deixar muito claro essa questão. Quando tem aceleração centrípeta, quando não tem, é uma coisa que confunde os alunos e às vezes querem pegar vocês aí nessa situação. Então, vamos falar aqui de aceleração centrípeta, força resultante centrípeta, aceleração tangencial, força tangencial e a força resultante total, tá ok? Para cada um desses movimentos. Retilíneo uniformemente variado, circular uniformemente variado. Vamos começar por aqui. Ora, se o movimento é retilíneo uniforme, eu tenho centrípeta? Professor, como que eu respondo isso? Centrípeta você tem quando a trajetória é curvilínea. Se é retilíneo, não é curvilíneo. Então a centrípeta é zero. Ora, se a centrípeta é zero, a aceleração, a resultante centrípeta vai ser o quê? Resultante centrípeta é massa mais aceleração centrípeta. Então também será zero. E a tangencial, eu tenho? O que é tangencial mesmo? Responsável pela variação do módulo. Se é retilíneo uniforme, o módulo é constante. Se é constante, não varia. Se não varia, a tangencial é zero. Logo, a resultante tangencial também zero. Ora, se a resultante centrípeta é zero e a tangencial é zero, então, realmente, no movimento retilíneo uniforme, a força resultante vale zero, ok? E no retilíneo uniformemente variado, se é retilíneo, eu já sei que a centrípeta vale zero. Se a aceleração centrípeta vale zero, a resultante centrípeta vale zero. Agora é uniformemente variável, ou seja, varia o módulo da velocidade. Se varia, a tangencial é diferente de zero. Logo, a resultante tangencial também será diferente de zero. Ora, se a centrípeta resultante é zero e a tangencial é diferente de zero, a resultante total será quem? Será a própria tangencial. Professor, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. Tirou a raiz. Cai nessa situação. Tá ok? Então, por isso que a gente estava falando do movimento retilíneo uniforme, a gente sempre estava preocupado com a tangencial, nem falava de centrípeta. Tá ok? Agora, olha aqui, esse primeiro caso aqui. Circular uniforme. Se ela é circular, tem tangência, tem centrípeta? Tem, porque circular está variando a direção a todo instante. Então, a centrípeta é diferente de zero. Se a aceleração centrípeta é diferente de zero, a resultante centrípeta também será diferente de zero. Agora, é uniforme. Uniforme significa que a aceleração, o módulo, é constante. Se é constante, não varia. Se não varia, isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Logo, nesse caso, o que seria a minha resultante? A resultante seria a própria centrípeta. Tá ok? Agora, finalizando a última aqui, circular uniformemente variável. Agora, rapidinho, que já pegaram o jeito. Circular, então, tem centrípeta, diferente de zero. Logo, tem resultante centrípeta, diferente de zero. Uniformemente variado, varia.
Não precisa nem ser só uniformemente nesses dois casos. É variado. Se for variado, porque varia o módulo da velocidade. Se varia o módulo da velocidade, esse cara também é diferente de zero, logo esse também será diferente de zero. Portanto, nesse caso, num circular variado, ou uniformemente variado, eu tenho que a força resultante ao quadrado é igual à força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado. Tá certo? Então, gente, isso é o que nós vamos falar sobre forças em trajetórias curvilíneas. Façam os exercícios, tiverem dúvidas, entrem no chat nos nossos dias segundas e quartas ou deixem suas dúvidas lá no fórum que nós teremos o prazer em responder. Agradeço a atenção, estudem bastante e até a próxima.